isso tudo Deus ainda permitiu. Quem inimigo tocasse em sua saúde lhe feriu. E agora sua esposa lhe pergunta como pode manter com a integridade a maldição é de que eu Deus te pode. Já lhe respondeu, não falas como louca, nenhuma condição se ouvirá da minha boca. Tudo que eu tinha Deus me deu e quis tomar. Não saí do ventre da minha mãe, nunca voltarei pra lá. Sei que o meu Redentor vivo está, e no tempo certo ele se levantará. Sei que o meu Redentor vivo está, e no tempo certo ele se levantará. Toda essa glória e grandeza somente eu observei quando passei pela prova e de ti me aproximei. O que te disse ouvi, agora posso contemplar. Hoje sei que vive em mim, eu vejo sua glória em todo lugar. No vale, no monte, no horizonte do imenso mar, no vento que sopra na mulher estéril que pode gerar, na estrela que brilha no sol que aparece trazendo calor, na voz da criança que tem em sua boca o perfeito louvor. Firma a terra sobre o nada, quem consegue entender, faz por entender as águas, sem rasgar nem se romper. Nem sei eu que tudo pode, se nenhum dos planos seus poderão ser impedidos, pois é soberano Deus. Me restituiu em dobro que o inimigo me tirou, e pra dizer bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o meu Redentor vivo está, e no tempo certo ele se levantará. Sei que o meu Redentor vivo está, e no tempo certo ele se levantará. Toda essa glória e grandeza somente eu observei quando passei pela prova e de ti me aproximei. O que te disse ouvi, agora posso contemplar. Hoje sei que vive em mim, eu vejo sua glória em todo lugar. No vale, no monte, no horizonte do imenso mar, no vento que sopra na mulher estéril que pode gerar, na estrela que brilha no sol que aparece trazendo calor, na voz da criança que tem em sua boca o perfeito louvor. E na terra sobre o nada, quem consegue entender, faz o que perder as águas, sem rasgar nem se romper. Nem sei eu que tudo pode, se nenhum dos planos seus poderão ser impedidos, pois é soberano Deus. Me restituiu em dobro que o inimigo me tirou, vivo pra dizer bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele é maravilhoso e é poderoso. Ele é fiel. Aleluia. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu já agradeço essa rica oportunidade e o trabalho já está com o pastor. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 14. Aleluia. Isaías 14. Deus seja louvado. Isaías 14. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, e só o versículo 27. Isaías 14, 27. Diz a palavra do Senhor: porque o Senhor dos exércitos
o determinou, quem, pois, o invalidará? Uma pergunta. E a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Essa é a segunda pergunta. Deus, em nome de Jesus, te dou graças, Pai, pela oportunidade que é me concedida de poder estar aqui e assim poder falar dessa palavra que é santa, linda, maravilhosa e poderosa. E aqui me rendo, Deus, diante do teu altar, na tua face, para que o Senhor cresça, apareça, seja exaltado, glorificado, e que honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder e toda a exaltação seja dada a ti em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Duas perguntas que está sendo feita aqui, duas pelo próprio Deus. A primeira pergunta que ele faz, que o Senhor dos Exércitos, no quartel existe várias patentes. Toda patente dentro de um quartel tem que ser respeitada e dada continência. E Deus está dizendo aqui que Ele é o Senhor. A diferença entre o ser humano e Deus é que dentro do quartel, a maior patente, temos que dar continência. E dentro de um quartel, diante de Deus, todos têm que dar continência a Deus. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Deus acima de tudo e de todos. Não tem ninguém acima dele, porque é um certo de alguém que quis ser igual a ele. Ele empurrou lá de cima, caiu embaixo e fez um estrago. Porque Deus não aceita ninguém acima dele. Ele não aceita nem que a glória dele seja dada a ninguém. Na hora que ele percebeu que Nabucodonosor queria a glória para ele, ele fez Nabucodonosor comer capim. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. E ele deixa muito claro quando qualquer pessoa que se acha ser alguma coisa, ele mostra quem de fato tem o controle. O controle de Deus é tão grande que quando ele diz que o Senhor dos Exércitos determinou, está determinado e ninguém pode invalidar, Deus está dizendo: quando eu determino algo na vida de alguém, tem que acontecer. Não tem pra onde. Eu quero dizer a você que Deus está determinando algo na vida de alguém e na família de alguém. Pode ser preparado. Aí ele diz: ninguém pode validar. Quem vai invalidar? Quem é que vai impedir o agir de Deus? Quem é que pode lutar contra Deus? Paulo fala em Romanos: se Deus é por nós, quem vai ser contra? Quem vai ser contra? Aí ele diz: e a sua mão está estendida, quem, pois, fará voltar atrás? Quem, pois, fará voltar atrás a mão de Deus? Se a mão de Deus, querido, estiver sobre a sua vida, pastor, como é que eu posso ter essa certeza que a mão de Deus está sobre a minha vida? Pela fé. Eu particularmente tenho tanta certeza
e já meteram 3 vezes o revólver na minha cara. E uma delas o cara tirou e não saiu nem pó, nem vento. Sabe por quê, querido? Porque quando a mão de Deus está sobre a vida de alguém, primeira coisa que você tem que saber: ninguém pode te tocar. Aleluia! Glória a Ninguém pode Deus! te tocar. Eu creio. Ninguém mesmo, ninguém. Pastor, e se por exemplo alguém decidir tocar? Se alguém pensar em tocar, pode ter certeza que quando essa pessoa pensou em tocar, já foi ferido ou ferida. Ninguém brinca com os escolhidos de Deus. Pode sair daqui nesta noite. Estou ministrando para a sua vida como profeta. Se alguém pensou em tocar de alguma forma em você, Deus já entrou com providência. Não é preciso mais ver nada, sentir nada, é só esperar. A sua mão está estendida, quem pois fará voltar atrás? Depois que Deus, querido, estende a mão dele sobre a vida de alguém, não tem quem tire mais. Primeiro, vamos entender que o salmista, no capítulo 30, capítulo não, que salmo não tem capítulo, no salmo 37, versículo 23 e o 24, diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no caminho. A primeira coisa que eu preciso entender, que se a mão de Deus está estendida sobre mim, ninguém pode fazer voltar atrás. Eu preciso me enquadrar dentro da vontade de Deus. De que forma, pastor? Ele diz que os passos do homem bom são confirmados. Quer dizer, tudo que você fizer de bom para Deus ser glorificado, a mão dele vai estar sobre a tua vida. Tudo que você fizer para Deus vai ser confirmado. De que forma? Falei a você. Já tentaram, mas eu estou aqui dando glória e aleluia. Querido, a você não tenho nem um pouquinho de medo. Primeiro, que eu nunca tive medo de morrer. Segundo, que eu só vou no tempo que eu não sou pio para morrer na festa. Só morre no dia. Pode morrer aqui, pode morrer lá fora, em qualquer lugar, mas só vai ser no dia. Enquanto o dia não chega, meu amigo, é bico do sapato da cara do campo. Não tem como correr. Você está entendendo? Porque eu sei da minha chamada, eu sei o que Deus tem para fazer através da minha vida, e isso eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Porque ele diz assim no versículo 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão forte. Ainda que caia, ele diz assim: pode até cair, mas eu continuo sustentando. Eu continuo sustentando. Ele sustenta, porque os passos de um homem bom é conhecido por Deus, é visto por Deus, e Deus, quando ele escolhe, está escolhido. Outra coisa, Deus é quem dá a direção, querido. É Deus quem dá a direção. Deus dá a direção em tudo que você vai fazer. Principalmente se você fizer a direção de Deus. Vai ficar ainda mais fácil. Ele dá a direção. Deus promete também bênçãos. Ele promete porque quando ele chama, ele sabe da necessidade. Quando ele chamou a Pedro,
Pedro estava com uma dor de cabeça infernal, insuportável. Jesus passou lá na casa da sogra de Pedro, orou por ela e voltou para o mar. Começa a pregar de longe, mas da onde Jesus pregava, vai levar para Pedro. Como que quer dizer? Estou te vendo, daqui a pouco eu chego aí. Aleluia! Jesus já tinha passado lá na casa da sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, ele tinha o quê? Mulher. Pedro era o único discípulo casado, querido, segundo a Bíblia. O único que Jesus só deixava Pedro sair uma vez ou outra para atender a sua família. E quando Jesus está pregando para a multidão de longe, observando Pedro lavando as redes, lava para um lado, lava para o outro. Jesus está aqui pregando, a multidão ouvindo a palavra. Imagina Jesus. Às vezes a gente pensa que Jesus não está nos vendo. Às vezes a gente pensa pela necessidade, pela situação que estamos passando, a gente pensa assim, parece que Jesus não está vendo. Jesus estava lavando a rede de um lado e do outro, os olhos dele estavam fitados em Pedro. Quando ele terminou de pregar, observe que Jesus só se dirigiu até Pedro. Depois que Pedro saiu, desceu do barco, Jesus continuou lá pregando. Quando ele desce do barco, Jesus agora o que é que ele faz? Observa, continua observando Pedro, para chegar na hora certa. Jesus não pode chegar antes e depois, só chega na hora. Pedro sai do barco e agora começa a lavar as redes. Pescador, Pedro parecia uma bússola. Pedro era aquele tipo de pescador que ele sabia aonde tinha cardume de peixe. Isso só quem conhece é quem é um pescador profissional, viu? Hoje a facilidade é maior, existe bússolas. Eu tenho um irmão que é pescador, ele gosta de pescar, e ele usa uma bússola, e a bússola diz onde tem cardume de peixe. Joga é muito fácil, não? Ali está o cardume, você joga aquela tarrafa, né? E arrasta uma grande quantidade, porque a bússola indica onde tem aquela quantidade. Só que naquela época não tinha bússola. Ele tinha o conhecimento humano. Ele conhecia através do balançado de uma água, do vento. Ele conhecia pela natureza e não pela tecnologia que hoje tem. Aleluia. Aí Pedro está lavando a rede. Depois que quando Pedro começa a lavar a rede, Jesus vai até, se dirige até ele e diz: Pedro, sim, Senhor, estou precisando do teu barco. É possível? Sim, Senhor. Dá para você empurrar o barco, mas eu vou subir dele, porque ele empurra ele mais para lá, para ele ter espaço. Eu quero continuar pregando. Jesus pediu o barco a Pedro, Pedro subiu, Jesus subiu, continuou pregando. Depois que Jesus deu toda a mensagem de Pedro, por que tu não sobe no barco? Vai lançar a rede mais adiante. Aí, Senhor, eu sei. Como é que eu posso jogar a rede antes? Imagina a mente de Pedro. Imagina a mentalidade dele aí, quando ele pensa assim. Ele está mandando, Pedro não sabia que Jesus tinha passado lá na casa da sogra. Ele não sabia. Imagina a mentalidade. Ele está mandando jogar a rede. Eu sou mestre em peixe, em pescaria. Imagina a mente dele. Eu estou só conjecturando, vê só. Aí, imagina Jesus agora olhando para Pedro dizendo assim: tu é mestre em pescaria e não pegasse nada. Agora eu sou um mestre que quando eu dou uma ordem, Aleluia! não importa onde esteja a situação, ela tem que ser resolvida. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eu não perco uma guerra. Eu não conheço um empate. Por isso que a ordem que eu vou te dar agora, Pedro, é uma só. E que ordem é essa?
lança a rede do mar. E de que lado? Direito. Mas Senhor, eu passei toda a madrugada aí. Mas se é sobre a tua palavra, é como se Pedro dissesse assim: já que estás mandando, o que ia acontecer, a responsabilidade é tua. Jesus disse: é minha mesmo. Aleluia! E quem está mandando sou eu. Glória a Jesus! Pedro lança a rede e todo mundo já sabe o que aconteceu. É aí onde eu quero dizer para você: Jesus não só promete diante da necessidade, porque quando ele chama, querido, quando ele decidiu chamar Pedro pela primeira vez, que Jesus chama Pedro e Pedro voltou para o mar pescar. Jesus voltou ao mar pescar, porque na verdade Pedro voltou ao mar pescar porque não confiou no que Jesus tinha dito a ele. Às vezes a gente volta para trás e esquece quem nos deu uma ordem. E a gente começa a voltar atrás. Jesus passa com os discípulos, aí para. Imagina, Jesus está andando com os discípulos, aí para. De longe ele avista Pedro pescando no mar. Aí o discípulo começa. Jesus disse assim: segue, eu vou ficar aqui sozinho. Jesus é muito lindo. Jesus ia dar um esporro em Pedro, mas não queria que o discípulo visse. Aí os discípulos seguem. Jesus fica esperando Pedro. Imagina agora Pedro se virando e olhando quem estava esperando por ele. Porque quando Jesus tinha chamado Pedro, Jesus disse que ia se responsabilizar pela vida dele. Aleluia! Aí Jesus volta, passa o discípulo e vê Pedro pescando. E Jesus espera quando Pedro se aproxima de Jesus. Aí diz assim: Senhor, Espírito, por que estás pescando? Por quê? Eu te chamei para ser pescador, mas não esse tipo de peixe. Eu te chamei para ser pescador de homem. Eu te chamei para tu ganhar almas para o meu reino. Pedro, aquele que se dispõe, Pedro, a fazer a minha vontade, a trabalhar no meu reino, eu vou suprir a necessidade dele em tudo. Aleluia. E eu vou começar mostrando, Pedro, que a minha palavra é uma só, Pedro. Vou te mostrar para que tu veja a minha palavra como ela tem poder, Pedro. Pedro lança a rede, todo mundo sabe o que aconteceu. O barco de Pedro era alugado, Pedro teria que pagar. E Pedro tinha passado noites e noites e não tinha pago. Jesus fez Pedro fazer uma pescaria de uma tal forma que agora Pedro paga o aluguel do barco que estava devendo. Pedro compra o suficiente para sustentar a sua família e Pedro agora está quitado, porque Pedro agora está bem financeiramente. Porque Pedro estava bem. Primeiro, porque Jesus está mostrando para Pedro que quando ele escolhe, quando ele chama, ele vai se responsabilizar. Glória a Deus. Só que tem um porém, querido. Deus só pode se responsabilizar pela minha vida se eu me dispor para fazer a vontade dele. Aleluia, glória. Se eu começar a recuar, me esconder e fazer a obra dele, a situação vai ficar difícil, porque vai ficar difícil. Porque da mesma forma que Deus faz uma promessa para cumprir dentro daquilo que eu estou me dispondo para fazer, ele também vai apertar na hora que eu também não quiser fazer. Com Deus as coisas não é fácil nem simples, não, é muito sério. Ou eu levo a sério as coisas de Deus, ou então eu estou perdendo meu tempo. Deus disse assim lá no capítulo 12 de Gênesis. Ele disse assim: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vem para
um lugar que eu te mostrarei, eu vou te mostrar, vou te abençoar. Vou ser muito sincero, Abraão, olha, abençoarei quem te abençoar, e quem te amaldiçoar vai receber a maldição. Quer dizer, quem te abençoar vai ser próspero. Quem te abençoar vai ser abençoado, Abraão. Agora, quem abrir a boca para te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Isso é promessa minha. Tu está entendendo, Abraão? Estou. Então pronto. Segue o teu caminho. Abraão perde a direção. Sabe por que, querido, Abraão perdeu a direção? Porque levou com ele o que não era para levar. Às vezes estamos levando coisa que não é para levar. Tem bagagem às vezes na nossa vida, querido, que a gente precisa deixar para trás. E o que é que aconteceu? A situação começou a ficar feia. Então por quê? Porque Abraão perdeu a direção. E como aonde foi que Abraão perdeu a direção? Quando ele foi para o Egito. Sabe por quê? Porque tinha bagagem que não era para ir, Ló não era para ir, Tera não era para ir, que era o pai dele, nem o sobrinho dele era para ir. E às vezes tem bagagem, querido. Tem bagagem que Deus está dizendo, é preciso deixar para trás. Tem bagagem, querido, que em vez de ajudar, nos atrapalha. Tem bagagem que em vez de ser bênção é maldição. Você vai ver que Ló já quis confusão com ele. Bastou Abraão começar a crescer, bastou Abraão começar a ser próspero, Ló já levantou e disse: vamos dividir isso aqui. Sabe por quê? Porque Abraão deixou bagagem com ele que não deveria ter ido. Deus falou: sai da tua terra, cidade, da tua parentela, família, e vem. Olha o que Deus está dizendo: sai da cidade, pega a tua mulher, família, mulher, ele não tinha filho, então mulher, e vem. Aí ele leva com ele de contrapeso o pai dele. Ele não mandou levar o pai. Ele não mandou levar o sobrinho, não. Família. Abraão deveria ter pego a sua mulher e ter seguido. Aí o que é que acontece? Depois de tudo que Abraão levou no meio do caminho, faltou comida. E aí Abraão foi para o Egito, peregrinar no Egito, esqueceu da promessa. Abraão foi para o Egito, querido. Deus podia ter impedido a ida de Abraão, mas Abraão tinha que aprender. Abraão tinha que aprender, querido, a deixar para trás e saber que nem tudo na bagagem, na nossa bagagem, nem tudo pode ser levado. A gente tem que saber o que levar. Quando a gente está servindo a um Deus vivo, a gente tem que saber o que está andando conosco, o que está com a gente. Que tipo de bagagem ainda estamos levando lá do mundo para hoje? Como é que estamos vivendo? E Abraão perde a direção. Deus observa e mostra que algo de errado está acontecendo. Deus, observando todo o movimento, viu que tinha algo errado. E se vou mostrar para ele que está errado. E o que é que acontece? Abraão agora está na presença do rei. E o rei diz assim: Abraão, mentisse para mim. Você tem ideia do que é um ímpio? Um ímpio dizer para você: mas tu é crente, cara? Tu é mentira. Eu sou ímpio, mas não gosto de mentira, não. Tu crente com mentira. Mas tu tem ideia do que é isso? Olha a vergonha. Olha o que Deus faz Abraão passar vergonha. Sabe para quê? Para ele aprender a andar no caminho certo. Aleluia! Andar no caminho certo. Aí o que é que acontece? O rei disse assim: Abraão, por que não dissesse que ela era tua mulher? Dissesse que era tua irmã, Abraão. Abraão, olha, pega a tua mulher
ouro, prata, vai embora daqui. Eu não quero problema contigo não, Abraão. Nem tão pouco com a mulher. Pior com o teu Deus. Então Deus faz o quê? Deus observa Abraão e mostra que havia algo de errado. E o que foi de errado? Abraão entrou no lugar e fez o que não era para ter feito. Não era para ter feito. É preciso haver união para Deus estar presente. É preciso. Você acha que Deus ia estar numa situação daquela onde Ló estava brigando por causa de fazendas, de gados? Querido, Deus não está aonde está havendo contendas. Deus não está aonde está havendo confusão. Deus está não, querido. Deus não habita nesse lugar, não. Deus de longe, Ele observa todo o movimento. E Ele deixa para que você resolva. Porque se o problema foi criado com você, você precisa resolver. O que você não pode é deixar do jeito que está. Você tem autoridade de Deus para falar e dizer a verdade. O que não pode é continuar do jeito que está. É preciso haver união. Se não tem união, tem contenda, Deus não está negócio. Se Deus não está negócio, a situação tem que ser resolvida. Por quê? Porque eu preciso que a presença de Deus continue na minha vida. Eu preciso que a presença de Deus continue na minha vida, na minha casa e na minha família. Se tem um problema e esse problema não quer ser resolvido, eu vou tomar uma providência. Mas tem que ser resolvido. Eu vou tomar uma providência. Só não pode ficar do jeito que está. Do jeito que está que não pode ficar. Por quê? Porque eu preciso da presença de Deus na minha casa. Eu preciso. Porque Deus não vai ver onde a contenda está habitando, onde o pecado está habitando. Está havendo uma guerra. O diabo, ele encontra espaço. Você lembra da arca? Deus disse assim: Noé, prepara aí betume aí e vai colocando nas brechinhas, sabe? Vai colocando tipo argila para ficar mais fácil. Vai fazendo uma argila assim, vai preparando o barro aí e vai tampando, porque quando a água chegar, vai evitar dela entrar pelas brechas e encher e alagar a água. Aí tu vai tampando antes que a água chegue. Então olha, querido, antes que o problema chegue, começa a tampar as brechas. Aleluia. Vai tampando. Aleluia. Vai botando em ordem. Vai falando o que tem que se falar. Vai usando a autoridade de Deus. Não porque isso, porque aquilo outro. Use a autoridade de Deus. Porque Deus é quem te escolheu. Deus foi quem te chamou. E Ele te escolheu e está dizendo para você: a minha mão está estendida sobre você. Ninguém fará voltar atrás. Deus está dizendo para você hoje: o que eu determinei na sua vida está determinado. Deus está dizendo para você hoje: não abra mão do que Deus tem para fazer na sua vida. Não abra mão, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel. Eu não sei como é, querido, sabe? Eu não sei. Às vezes a gente pensa que às vezes a gente deve ficar calado e Deus está dizendo: fala. E a gente fica assim: não, vou ficar calado. Mas Deus diz: mas agora não é hora de calar, não é de falar. Mas por quê? Porque quando tu falar, eu vou fazer. Tem momento que a gente tem que ficar em silêncio, mas tem momento, sabe, querido? Aquele momento que você precisa falar. É como se Deus pensa assim: eu quero fazer, mas você precisa falar. Eu quero fazer,
Tem hora que é preciso abrir a boca e falar, querido, sabe? Falar aquilo que tem que ser falado, porque quando você falar, Deus vai agir. Glória. Eu não posso, querido. Eu não posso ver que essa situação está errada e eu vou ficar calado. Não posso. Quando a situação está errada e eu fico calado, é como se eu estivesse sendo o quê? Onigente. Você está entendendo? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que orar. Oração é e ação. O que é ação? Tomar providência. Falar. Eu vou só orar. Deus quer muitas vezes, e na maioria das vezes, que a gente tenha ação, atitude. Atitude. Queridos, Deus nos colocou como cabeça. O que é ser cabeça? É Deus te levantar como cabeça de determinado lugar. Quando alguém pensa que é cabeça e é cauda, e você olha e vê quem de fato é cabeça. Mateus capítulo 18. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, 20. Olha o que a Bíblia vai dizer. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. Perdão, eu vou ver teu aqui agora. Disse-lhe assim, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou aonde? No meio. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estou presente. Essa autoridade que Deus tem te dado, é para você se utilizar dela. É para você colocar na prática. Quando a mão de Deus está sobre nós, sobre nossas vidas, quando a gente acredita que a mão de Deus está sobre a nossa vida, toda a situação muda. João 10, 28. Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 28, vai dizer assim, queridos. 10, 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vai tirar você da mão de Deus. Quem é que tem poder para tirar você da mão de Deus? Depois que Deus estende a mão sobre a sua vida, acabou-se. Não tem quem tire. Não tem quem impeça de Deus agir ao teu favor. O maior problema de Israel é porque Israel não confiava em Deus. E quando a gente começa a confiar em Deus, a história da nossa vida muda. O que precisamos, na verdade, é saber que temos um Deus que determinou, que nos chamou, que nos escolheu, para que a nossa vida seja bênção em tudo que a gente faça. Mas você pensa que o inimigo das nossas almas está satisfeito comigo e com você? Pelas nossas ações e atitudes, tá não, querido. Por isso que ele tenta a todo momento investir contra a minha vida e contra a tua. Você pensa que aquilo que você faz para Deus está agradando o inferno? Tá não, querido. O inferno vai querer levantar pessoas, e muita e na maioria das vezes ele levanta a gente de dentro da família. Marido, esposa, filhos. Para quê? Para querer afrontar, para querer tirar da presença de Deus. Ah não, eu vou ficar calado e deixar ele falar, ela falar, e vou ficar na minha. Não. E a autoridade que Deus me deu?
Aonde fica? Você tem a autoridade de Deus, você não pode ficar calado diante de uma situação que você sabe que tem que ser falada, dita, doa a quem doer. Goste quem não gostar. Está errado? Fale. Ah, mas fulano não está gostando do problema de fulano. Fale. Ah, mas eu vou falar e fulano vai se levantar contra mim. Aí deixa com o papai. Aí a hora você dizer assim, papai, eu fiz a minha parte. Aí você vai dizer assim, eu vi, agora deixa que o resto é comigo. Aleluia. É assim que a situação anda. É assim que as coisas têm que ser feitas. O que você não pode, querido, é aceitar situações, muitas vezes dentro da sua casa, da sua vida, na vida de alguém da sua família, está vendo que a situação não está andando da forma que deveria andar, você vê que está calado, não pode. Adverta. Vai lá e chama a atenção. Fulano, sim. Está errado, está vendo, tá? Que nada, tá certo. É que nada é certo, tá certo. Vou fazer o seguinte. Não é que nada é certo. O céu registrou o que tu falou, agora só aguarda. É assim mesmo, só aguardar. Já que tu não quer ouvir a minha voz, vai ouvir a voz daquele que quando falar, a estrutura vai se derreter. Aleluia. Já que não está querendo dar importância que eu estou falando, porque eu estou querendo te ajudar, não te ajuda não, então segura o lombo, porque Deus vai bater. Aleluia. Deus vai chamar na grande. Aleluia. Você pensa que Deus, querido, olha, Deus é tremendo, ele é tremendo. Aleluia. Porque Deus ele tenta de todos os meios. Ele vai para um lado, vai para o outro, faz daqui, faz ali. E a pessoa não dá ouvido aqui, não dá ouvido ali, não dá importância. E Deus diz, então tá. Eu tentei, já que eu vou fazer de outra forma. Você já percebeu um detalhe? Que o crente, quer ver o crente buscar Deus quando ele está na prova. Meu querido, é um glória misturado com aleluia, aleluia misturado com glória. É muita coisa, é rajada de metralhadora, é pouco salto solto, voadeira. É bico na cara do cão, é muita coisa. Cara na prova, eita, mas quando está na bonança, já orou, poxa, já orou, mas não passou nem um minuto, passaram 2 horas. Não é porque eu vou tomar um cafezinho, tem uma coca bem geladinha ali, chega até espumando, tem uma coxinha bem, sabe? Tem um pastel, tem isso, tem aquilo. Oxe, agora é que bom. Agora é que bom. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tenho experiência, não é pouca não, viu? Olha, eu tenho uma experiência, tenho um testemunho que se eu vou contar aqui, um dia vai ser pouco. Da minha chamada até o dia de hoje. Só para você ter uma noção. Quando Deus me chamou. Sabe o que é que tinha lá na minha casa? Lá em São Lourenço, lá no parque onde eu morava? Tinha um macaco e um jacaré. Você sabe o que é isso? Desvio de água e de luz. Sabe? Aí, olha, eu tinha me convertido, desempregado, eu e a mulher. Passando uma prova que quando a gente botava a mão na geladeira que abria, ela fazia assim, ó, água. E era só o que tinha. Sabe o que é fazer jejum na tora, força, que não tinha o que comer? Aí aquela voz bradou assim e disse, Cláudio. Eu disse, falou? Disse, não. Aleluia. Cláudio, opa, deve ter jeito no quintal. Fui lá, arrumei o quintal. Só os cachorros, o cachorro não fala. Se
Se eu conhecesse aquela passagem lá de Samuel, né? Eu nem tinha, né? Tinha logo mergulhado para dizer, fala Senhor, mas eu não conhecia, não tinha nada, Bíblia zero, não tinha conhecimento. Aí a avó gravou de novo, eu fui dentro do quarto. A avó não, foi dentro do quarto. Aí fui para dentro do quarto. Aí aquela coisa assim, fecha a porta. Aí, opa, fechar a porta. Aí eu olhei para baixo da cama e disse, olha, imagina, nessa situação, não converter, acaba não converter, vai saber o quê? Vai entender o quê? Agora eu fecho uma porta, fiquei com medo. Por aqui ninguém me passa mal. Aí eu olhei embaixo da cama, não tinha nada. Aí digo, agora eu fecho a porta, acertado. Aí eu digo, não, peraí, vou abrir a porta. Olhar dentro do guarda-roupa, pode ter alguém dentro do guarda-roupa. Mesmo assim, estou dizendo diante de Deus, abri o guarda-roupa, olhei porta por porta, não tinha ninguém. Eu disse, agora eu vou fechar a porta. Aí fechei a porta, disse, agora sei. Aí me deitei. Aquela voz disse, claro. Ele te chamou. Então vai fazer o seguinte. Olha, me servir, Cláudio, não é fácil não. Mas eu vou ser a tua ajuda. Deus te Aleluia! Glória! Agora, Cláudio, porque o João está vindo aí. Isso vai ligar o macaco, a energia, e vai botar para a energia normal e vai fazer a mesma coisa com a água. E eu disse, como é que é? Se fizer isso, que o negócio fica no escuro, é? Aí a voz disse, passa agora. E eu corri nas pressas, pum, passei o alicate. E depois que eu terminei, chegou sempre com pressa. Eita, esse dá vergonha que eu passei. Aí o cara entrou e disse, ó, vou ter que cortar a tua luz. E o cara dá com pé até a tua água também. E se eu vou ficar sem água, sem luz? É. Só compra atrasada tem 6. 6 mil. Eu tinha marcado e os dois diziam que tinha 6 compras atrasadas. Aí eu disse assim, ó, tá certo. Se é pra cortar, corta. Fazer o quê? O cara passou a escada, não pode. Quando ele chegou lá em cima aqui, pegou, fulano, me dá um alicate aí, que eu pensei que eu estava com o alicate aqui. Aí ele, pega aí. Aí ele jogou o alicate caiu. Aí tá acabou furado, aí pega aí, o alicate caiu. Aí disse, olha, esse cara é crente. Vamos embora, que é melhor. Aí foi embora, o cara da conversa, se não foi desse. Eu também vou embora, eu não quero mexer com ele. Não é bom mexer com ele, não. Aí fui embora. Isso era 11 horas da manhã. 4 horas da tarde chegou um rapaz chamado Marcos Cirino. Era um diácono da igreja. Da onde eu tinha me convertido lá, novo convertido. Aí ele disse assim, pastor, irmão Cláudio, Jesus mandou aqui na sua casa. Ele disse, que coisa boa, eu não sei como é que o senhor aceitou. Porque ninguém me conhece lá na igreja. Sou pouco convertido. Fazia nem 15 dias que eu tinha convertido. Ele disse, mas Jesus guiou meus passos até aqui. Posso entrar? Eu disse, pode. Você quer me mostrar? Aí ele disse, não, obrigado. Faça um favor, veja aí quanto é o valor de todas as contas e dívidas que o senhor tem ali. Eu treinei na estrutura do que está acontecendo. Primeiro mandaram eu desligar, agora mandaram eu ajeitar isso, agora isso não dá nada. Que isso? Estava chegando naquela época, um lugar daquele GP, antigão, da época era o carro. Ele era um grandão da selva. Eu disse, rapaz, tem 6 contas de água e 6 de luz. Tem ainda o telefone convencional que também está cortado. Aí ele disse assim, mostra aqui. Eu disse, pronto. Tirou uma carteira, pegou um talão de cheque. Aí eu olhei pro cheque assim e disse, não chega. Esse cheque tem furo, meu irmão. Porque tem muito dinheiro aqui. Ele disse,
dono do céu mandou para mandar. Ele, só para você ter uma ideia, dá para eu pagar a minha dívida 10 vezes. 10 vezes. Você sabe por que aconteceu isso? Porque alguém falou para mim. Em outras palavras, faça o que é certo, Paulo. Eu me responsabilizo. Você está entendendo, querido? Quando a gente faz as coisas certas, ele se responsabiliza. Quando Pedro sair, Pedro vai deixar de ser pescador de peixe, Pedro vai ser pescador de homem. Olha o que Deus fez. Joga a rede, Pedro. Quando Pedro jogou a rede, a abundância foi grande de peixe. E a abundância, querido, tem que acontecer na nossa vida, porque a gente tem que saber quem nos escolheu. A gente tem que saber quem nós estamos servindo. Querido, olha, daí para frente as coisas não parou. Daí para frente as coisas fluíram, começou a fluir com tanta força, mas com tanta força, até o pastor da igreja começou a se levantar, agora não está ali. Nossa, eu comecei a ganhar terra, Bíblia, ganhei uma Bíblia, na época, e o pastor, a Bíblia do pastor era bem simplesinha, ganhei o melhor que tinha. Ele parecia uma mesa, aquela Bíblia gigante da CPAD, aquela pentecostal. Aquela Bíblia na época era a Bíblia, há 20 anos atrás. Era a Bíblia. Quem tinha uma Bíblia daquela era o cara, entendeu? Nem eu sabia. Jesus fez assim. Quando eu cheguei com aquela Bíblia no braço, aí cheguei com o padrinho lá, parecia uma tábua de dama. Começaram a rir da minha cara. E um ria do lado, outro ria do outro. Eu me senti no cara, aquele paletó, tábua de dama, xadrez, parecia mais que uma quadrilha. Era. Aí eu mesmo sei que defunto foi aquele ali, que ia caminhando no meu joelho, e só tinha a parte de cima, mas batia no joelho. Eu não sei se era um paletó ou se era um blazer, né? Chama, né? É blazer, né? Vai lá embaixo. Aqueles roupão que aquele pessoal de filme usa, né? Aí eu disse, fui lá para a igreja, estava com um paletó, era o convite. É o quê? Eu não usava esse paletó, era o convite. Pai, tá vendo? Eu não vi nada que tenha sido ele. Então aí, Deus foi me abençoando, querido. Me abençoando. E aí, querido, a minha vida foi crescendo espiritualmente. E aí eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu fui aprendendo a conhecer a palavra. Eu fui aprendendo a orar. Fui me dedicando, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais eu dava para Deus, mais Deus me cobrava. Quanto mais Deus me cobrava, mais eu fazia. Quanto mais eu fazia, mais as bênçãos iam fluindo, querido. Porque uma coisa eu vou dizer a você com toda sinceridade. Se tem uma coisa, querido, que eu aprendi, e posso dizer a coisa para você, não tem coisa melhor do que você ser canal. Você sabe o que é ser um canal? É você falar para a pessoa e Deus assinar. Canal de bênção na mão de Deus. Aleluia! Não é fácil não, mas seja. Por quê? Porque toda vez que Deus, olha, quando você é um canal na mão de Deus, toda vez que alguém é abençoado, você também é. É verdade. E muitas vezes você é mais abençoado ainda. Mas quando você não é canal, não é bom. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, tudo que você fizer para Deus, tudo, Deus ele vai te recompensar. Se você for analisar, a maior recompensa ele já deu, e a vida é eterna. Isso aí ele já deu de graça. O resto é só complemento, porque ele sabe a tua necessidade e por isso ele suprirá toda a tua necessidade. Quem precisa de oração? Pai querido e amado, Pai, te dou graças por tudo que fizeste nesta noite e nesse lugar, pois a tua palavra foi dita e a tua mão está estendida. A tua mão está estendida sobre nossas vidas e ninguém pode validar. Ninguém pode tirar a tua mão sobre nossas vidas, pois é assim que nós cremos
E assim que nós confiamos que o Senhor nos escolheu e nos chamou para ser mais que vencedor em tudo. Pois que assim, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Pai, nos leva, nos guie e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Pois teu é o reino, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, o poder e toda a exaltação. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, hoje para todos sempre. A igreja diz amém. Alguém diria que falou?